Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quantos aqui querem ser ricos? Diga amém. Hoje você vai descobrir uma riqueza que o homem não consegue. Na verdade, nós já sabemos. Uma riqueza que o homem não consegue comprar. Uma riqueza que o ladrão não consegue roubar. Que todo aquele que é salvo em Cristo Jesus adquiriu através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A riqueza da nossa vida é Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, repita após mim, sabedoria. E de revelação, repita após mim, revelação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E você pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, eu gosto de cultos de terças-feiras, e em especial de ministrar, porque eu entendo que é o culto da palavra, é o culto do avivamento, é o culto de doutrina, como era no passado. E eu me sinto muito melhor, para mim é melhor ensinar do que às vezes pregar num domingo, numa quinta-feira. Ensinando a gente fala mais pausadamente, mostra o texto para os irmãos, e eu me sinto muito mais à vontade em um culto de ensino. E esta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, é uma carta muito parecida com a carta aos Colossenses. Se você observar a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos observar similaridades, coisas comuns nas cartas. Por quê? É uma carta que Paulo ele vai exaltar o nome do Senhor, é uma carta que Paulo ele vai falar sobre a unidade da igreja, é uma carta que Paulo ele não vai apontar erros na igreja, como ele aponta, por exemplo, na igreja em Corinto. Então e Paulo ele tinha também algo muito próximo a esta igreja em Éfeso, porque ele fundou essa igreja. Ele funda esta igreja lá no livro de Atos capítulo 18, em Atos capítulo 19 ele volta na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 20, fica aproximadamente 3 anos na cidade, na igreja, pregando, ensinando. E essa cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Nessa cidade tinha lá um templo de Ártemis, dos gregos,
e chamada também de Diana, dos Efésios, era a mesma deusa, só que para os gregos era chamada por um nome, e para os romanos, por exemplo, era chamada de outro nome, Ártemis e Diana. E esta deusa era considerada a deusa da fertilidade, deusa também que guardava ou que protegia os caçadores. E nesta cidade, além disso tudo, era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera. Então vamos parar para pensar agora. Pensa em uma cidade do Rio de Janeiro, na região portuária. Só para a gente ter uma ideia da movimentação de uma grande cidade, uma cidade portuária, que também era Éfeso. O que acontece em uma cidade portuária? Imagine então uma cidade portuária, onde nesta cidade tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite ou Diana. Era uma cidade muito idólatra, era uma cidade muito que vivia em uma cidade pervertida, né? Uma cidade que estava vivendo longe da presença e dos caminhos do Senhor, até que Paulo, ele vai começar a mudar o ambiente desta cidade. Paulo, ele quando começa a pregar na cidade, a preocupação de Paulo, nós vamos observar aqui nesta noite, não é somente de pregar o Evangelho. Paulo, ele preocupava-se em pregar o Evangelho, e ele preocupava-se em colocar alguém para cuidar daquele povo, e ele preocupava-se ainda em retornar naquele lugar para ver o andamento dos irmãos daquela localidade. Ele não simplesmente fundava a igreja e deixava a igreja, não, ele preocupava-se com a igreja. Ele tinha uma preocupação de cuidar da igreja. E no texto que nós lemos aqui, por isso que eu falei aqui sobre riqueza, porque, irmãos, a maior riqueza que nós temos, ela está no âmbito espiritual. Você já parou para pensar que em você e em mim habita Deus? Habita o Espírito Santo de Deus? Você já parou para pensar que se nós juntarmos a multidão ou os euros do mundo todo, não vou nem falar real, né, que o real está desvalorizado, o euro do mundo todo, e dermos para uma pessoa, e se essa pessoa não tiver Cristo, essa pessoa não tem a riqueza que nós temos? Já parou para analisar que quando nós, por exemplo, quando você está em sua casa, em sua família, seja ela alugada ou não, seja você com 2 pessoas dentro de casa, ou 5, seja você dividindo uma pizza, ou comendo um camarão, você já parou para pensar que você é a pessoa mais rica do mundo? Porque você tem quem você ama ao seu redor, que a gente não troca um filho nosso, um parente nosso, por nenhuma riqueza desta terra. Já parou para analisar que, além dessas coisas terrenas e humanas que eu falei, que família, né? Coisas humanas, coisas da nossa carne, que a gente não vai levar, nós temos o Cristo Jesus. E Paulo, ele se alegrava quando ele via a igreja que ele fundava, ou que ele fundou, a igreja estava caminhando conforme a vontade de Deus. Irmãos, mesmo num tempo de apostasia, mesmo em um tempo de idolatria, mesmo em um tempo de confusão da época, como acontece nos dias de hoje, a igreja de Éfeso, assim como a igreja que você faz parte, ou assim como a igreja que você é, e a igreja que eu sou, não temos nos corrompido com as coisas deste mundo ou desta terra. A gente não está se corrompendo com esse sistema, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por quê? Paulo, ele vai nos ensinar aqui que ele tinha ouvido falar a fé, os irmãos lá em Éfeso, esses irmãos continuavam com fé em Deus. E Paulo, então, ele não cessava de orar, irmãos. A vida do apóstolo Paulo era uma vida de oração. Quando Paulo, ele vai pregar na Europa, pela primeira vez, e ele vai para a cidade de Filipe, nós vamos observar no texto que, pelo menos 2 vezes, o Espírito Santo não deixou Paulo ir para a Ásia. Não deixou uma vez, não deixou 2 vezes, porque eu queria que o Paulo fosse para Filipe.
para pregar na Europa. E aí a gente observa que Paulo era um homem que tinha uma vida de oração, era um homem que estava constantemente buscando a Deus, e ele fala: eu não me canso. Irmãos, a oração, o crente, ele não pode cansar-se de orar. O servo de Deus, ele não pode parar de orar. Por isso que a Bíblia fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os, e vigiando. Então é orando em todo tempo. Nós não devemos, nos preocupar. É claro que é bom você ter momentos de oração, só que eu aprendi que não adianta ter momento de oração se não tiver uma vida de oração. O momento de oração está na agenda, a vida de oração não. O momento de oração está num cronograma, a vida de oração não, irmãos. A vida de oração é no seu dia a dia. É você lavando a louça e orando a Deus. Ninguém marcou para você orar naquele horário. Seu Espírito te tocou. É você dirigindo e você buscando ao Senhor. É você orando a Deus quando está fazendo algum afazer, seja ele qual for. É vida de oração que nós precisamos ter, meu irmão. Não basta os momentos de oração, porque às vezes o momento de oração a gente cumpre no automático, porque está na agenda. Mas a vida de oração é diferente. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar e vai nos mostrar: eu não me canso. E aí nós, temos uma tendência, às vezes, a apontarmos ou a olharmos, vou nem falar a palavra apontar, mas a olhar, quem faz e quem não faz. Mas entendamos algo: tem muita gente fazendo muito mais do que o pastor Manuel nos bastidores, que a igreja não está vendo. Tem muita gente, irmãos, que não está vindo aqui à frente pegar no microfone para cantar, para pregar, para ensinar. Tem muita gente que não está pegando no microfone para dirigir um culto, mas é alguém que às vezes está fazendo muito mais do que eu. Estou me colocando, estou apontando para ninguém. Porque às vezes nós temos essa tendência. Eu conheci uma irmã, ela até se batizou aqui. O pastor Robson conhece, alguns irmãos aqui conhecem, e a sogra, a nora dela, ela tem uns 80 e poucos anos, a nora dela fala que até hoje, estive lá mês passado, ela falou: pastor, eu tenho que falar para minha sogra ir dormir, 11 horas da noite, meia-noite, ela não para de orar, e ela não esquece do Senhor. Aí eu falo: é por essas e outras orações que a gente está de pé. Mas ninguém sabe que a irmã está orando. A irmã não tem oportunidade na congregação lá que ela faz. Não tem, não é, já está quase 90 anos, irmão, mas está lá orando, está lá buscando. Aí a família fala que tem que ir lá, não tem que, vai dormir, mãe. O filho: vai dormir, mãe, está na hora da senhora dormir. Ah, não, eu estou orando, deixa eu orar só mais um pouquinho. E aí, irmãos, isso não está na agenda de ninguém, mas é a vida de oração que a pessoa leva. Então, Paulo, ele vai nos ensinar que, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós. E eu não esqueci de falar um detalhe aqui, que Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso. Paulo, quando ele escreve esta carta, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve aos Colossenses e quando ele escreve a Filemon, ele está preso. Na 2 Timóteo também, mas ele é considerado uma carta pastoral. Provavelmente, nos 2 primeiros anos, nos 2 anos que ele ficou em Cesareia, ou nos 2 anos que ele ficou lá em Roma, em Atos capítulo 28, a gente pode observar isso. Mas ele preso, irmãos, ele não estava se lamentando pela sua condição e nem estava só buscando a Deus pela sua problemática, porque ele sabia que ele era um preso em Cristo Jesus. Ele sabia que ele estava cumprindo o chamado dele, irmãos. Tanto que em Colossenses, como em Efésios, que nós estamos falando aqui hoje, ele vai falar: eu, Paulo, preso em Cristo, eu preso no Senhor. Só que este eu preso em Cristo, ou eu preso no Senhor, não é tadinho de mim. Ah, eu estou aqui preso, igreja.
Ô igreja, ora por mim, tadinho do Paulo. Igreja, eu fundei, lembra quando eu evangelizei vocês? Lembra, igreja? Não, irmãos, ele não está falando isso não, irmãos. Ele não está se lamentando da sua prisão, porque ele sabia que ele tinha que cumprir o evangelho ao qual o Senhor propôs para a vida dele, irmãos. Então, cada um de nós precisamos, às vezes ou sempre, nos colocar nesta situação do apóstolo Paulo, quando nós passarmos, né, pelos Getsêmanes na vida, pelas prensas de oliva da vida. Não é, olha por mim, tadinho de mim, não. No máximo, irmãos, que a gente pode falar, nos ajuda em oração, que eu estou passando por essa prova, mas eu vou sair dessa prova em nome de Jesus. Mas e se eu ainda não sair? Continuo orando e dando glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, ó, em tudo dai. Irmãos, é em tudo. É na chuva, é no sol, é com infiltração, sem infiltração. É tendo que trocar o pneu na chuva ou tendo que trocar o pneu no sol. É tendo que trocar o pneu e a chave de roda... o step está com problema, está furado também. Em tudo dá graça, irmão. Vai ver Deus está usando essa situação para parar um abençoado lá e te ajudar, você evangelizar um abençoado, você levar. É assim que a vida acontece do crente. A gente começa a entender que a nossa vida cristã, nada vai acontecendo por acaso, porque não existe o acaso de Deus, mas existe o propósito de Deus na vida do crente, irmãos. Aí ele falou, não me canso de orar por vocês. Eu estou sempre lembrando de vocês nas minhas orações. Sempre lembrando. E olha que Paulo tinha que lembrar de muita gente, hein? Não era só Efésios não, irmão. A igreja de Éfeso não. A igreja em Filipo, a igreja em Colosso. Orava pelos seus discípulos, Tito, Timóteo. Orava pela igreja em Corinto, pela igreja em Laodiceia. Eram muitas igrejas que ele tinha que orar. Eram muitas pessoas que viveram, que passaram pela vida do apóstolo Paulo, e ele com certeza ele estava orando por essa turma toda. Aí que vem a seguinte questão: orando por quê ou para quê? Primeiro, para que a igreja ela tenha discernimento espiritual. Irmãos, a Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo de Deus discerne todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele consegue compreender os movimentos, ele consegue compreender o que está acontecendo ao seu redor. Ele não olha as coisas e fica perdido, não. Ele discerne todas as coisas. E Paulo, orando ao Senhor aqui, ele vai falar ao Senhor, pedindo ao Senhor, para que o Senhor dê à igreja conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Conhecimento, irmãos. Só que, quando a gente fala de conhecimento, conhecimento não é miojo. Conhecimento não é big alguma coisa. Conhecimento não é Mac alguma coisa. Irmãos, conhecimento se adquire gradativamente. Conhecimento se adquire com esforço. Conhecimento se adquire buscando. Conhecimento se adquire abrindo mão de algumas situações da sua vida para mergulhar no conhecimento de Deus ou naquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu sabendo o que a gente sabe hoje, irmãos. Você, para adquirir o conhecimento que você adquiriu em determinada área da sua vida, você passou tempo naquilo ali. Você investiu tempo. Você às vezes fez um investimento
financeiro, monetário, para se graduar, para fazer um curso técnico, para terminar o ensino fundamental ou médio, mas isso não é de um dia para o outro, irmãos. Isso é com o tempo. E nós não podemos deixar de conhecer ao Senhor, irmãos. Nós precisamos buscar, conhecer e continuar em prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem discernir sem sabedoria. E a sabedoria, ela não é adquirida em banco de universidade, nem de seminário. A sabedoria, ela é adquirida no comportamento e na ligação que a pessoa tem com Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu sempre dou quando em sala de aula. Imagine um doutor em pneumatologia, assim que se fala, irmã Andréia? Pneumatologia, só que ele é doutorado mesmo, né? Pós-doutorado em pneumatologia, ok? Estudou lá em Harvard, né? Fez depois um pós-doutorado lá em Marte, e etc. Esse camarada, ele tem muito conhecimento, sim ou não? Muito mais do que eu e você. A não ser se você for também doutor em pneumatologia, igual ele lá, ok? E aí, irmãos, suponhamos que essa pessoa ao qual nós estamos falando aqui, ela fuma. Ela tem conhecimento, mas falta nela, porque a sabedoria não se adquire com conhecimento. A sabedoria, ela vem de Deus, e sabedoria é a prática daquilo que a gente conhece. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ouve as palavras do Senhor e não a pratica é como, irmãos, o mar que vai para onde o vento quer. Por quê? Porque não discerne, porque não pratica, conhece, mas não pratica. O que adiantou? Nada, né? Conhece, mas não faz, não adiantou nada. E aí a palavra de Deus aqui, ela nos ensina sobre esse espírito de sabedoria para discernir as coisas espirituais. Irmãos, nós estamos vivendo em 2022. Você e eu com certeza conhecemos pelo menos 5 pessoas que se afastaram da presença de Deus no último ano. Ou nos últimos 5 anos é muita coisa. 5 anos eu vou elencar aqui mais de 10. E às vezes pessoas que pregavam, pessoas que louvavam, pessoas que estavam tocando na igreja, na casa do Senhor, que chegou a sair do culto determinadas vezes e dizendo: que culto abençoado. Como eu senti a presença de Deus. Que palavra. Uma vez eu disse para alguns jovens, as suas lembranças do Facebook te deixam tristes ou alegres? Porque quem não, de repente não sabe, o Facebook, ele lembra, né? Por exemplo, hoje ele lembra o que aconteceu, que eu postei há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Aí tem determinadas pessoas que hoje ela está longe da presença do Senhor. Mas há 1 ano atrás, ela tinha uma postagem, de repente, comentando alguma coisa do culto da igreja, da palavra de Deus. Aí eu falo que as lembranças, elas te mostram que você, né, melhorou ou que você piorou. E como é que a gente vai viver nesse mundo, irmãos? É com a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria, irmãos, é a vida como Deus, ele vê. É a vida como a vida é para Deus, irmãos. Paulo, a oração de Paulo é que, olha, o espírito de revelação. Aqui Paulo está falando para a igreja, irmãos, que só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa mente, da nossa alma, para entendermos as riquezas de Deus. Se o Espírito de não nos revelar, não nos mostrar, e quando nós falamos de riqueza de Deus, é simplesmente o seguinte: o nosso chamado, e a gente vai observar isso aqui ainda hoje, querendo Deus, tá? A glória da herança de Deus, e em terceiro, a grandeza do poder de Deus. Como que isso tudo vai acontecer? Quando nós continuarmos a conhecermos a Deus plenamente.
Lembra de Jó, no capítulo 42, quando Jó ele passa, depois de ele ter passado todos os processos na vida dele, ele vai falar para o Senhor: antes meus olhos, antes meus ouvidos, e agora meus olhos. Em outras palavras, antes eu te conhecia agora eu. Agora, alguém, por favor, abra a Bíblia, enquanto eu bebo água. João capítulo 18, versículo 34. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 34. Pode ler alto. Isso, obrigado. Já colocaram aqui um data show também, obrigado. Isso aqui, irmãos, é o diálogo de Jesus com Pilatos. E Jesus vira para Pilatos e fala o seguinte: olha, você está dizendo isso de você mesmo? Ou seja, você me conhece, ou alguém te disse de mim para você, ou você me conhece pela boca de outras pessoas. E aí, Pilatos? Alguém te contou sobre mim, ou você realmente me conhece? Tu dizes isso de ti mesmo, ou foi alguém que te contou? Irmãos, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. É muito bom quando alguém vem aqui, dá um testemunho, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente se regozija, mas nós temos que buscar ter a nossa experiência para que nós venhamos a dar o nosso testemunho também, irmãos. O milagre não está somente para a vida de algumas pessoas dentro da casa de Deus, não. O milagre está disponível para todos nós. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Agora, qual é a diferença? Primeiro, a busca. Segundo, entender o propósito e o momento de Deus. Porque você não vai pegar algo de valor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Qual é o último iPhone que é lançado? iPhone X? Rapaz, eu pensei que fosse 11. 12, sei lá, esse negócio aí, né? 13? 13, né? 13, esse negócio aí que a irmã Dina falou ali. Ok. Aí, o irmão Fábio vai pegar esse aparelho, que ele vai ganhar na promoção lá na empresa que ele trabalha, né? E vai dar para o filho mais novo. Vai fazer isso? Não vai, irmãos. Por que não vai? Porque o menino não sabe, por mais que ele ame, por mais que ele queira o bem para os filhos dele. Imagine se der para um e der para outro, né? É outra, né? Então Deus, irmãos, Ele só vai dar aquilo que a gente consegue administrar, irmãos. Senão não adianta a gente pedir, porque o pedir da Cirvusá é segundo a vontade de Deus. Não é segundo a minha vontade. Aí tem muito crente frustrado na igreja que pede, não recebe, e aí, fulano tem, mas... Eu lembro que eu não estava aqui no domingo de ceia pela manhã, eu estava num compromisso, mas eu lembro que o pastor pregou aqui pela manhã. Ele disse que nem tudo que vai acontecer na vida do irmão vai acontecer na sua vida. Quem estava aqui pode dizer amém? Eu lembro, eu assisti o vídeo, eu assisto, irmão. Nem tudo que vai acontecer na vida do irmão vai acontecer na minha. E eu preciso entender isso, irmãos. O pedir da Cirvusá é quando a gente pede conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Então, é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é algo progressivo, é algo pessoal. Por isso que o Senhor fala para Pilatos: Pilatos, você me conhece, Pilatos? Ou você está dizendo isso de que outras pessoas dizem a respeito de mim? Aí deixa eu abrir só um parênteses aqui nessa situação. O discipulado de Jesus com os seus discípulos, redundante, né? Ou com os seus apóstolos, foram de 3 anos. 3 anos. E ainda tinha discípulos que não
não tinha conhecido Jesus. 3 anos. Pelo menos na totalidade. Durante 3 anos caminharam, andaram com Cristo, ouviram Jesus, viram ele fazer milagres e até realizaram também. Durante 3 anos expulsaram demônios, durante 3 anos viu Cristo ressuscitar a criança, Cristo ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias. Durante 3 anos eles viram tudo isso acontecer. Mas quando a situação apertou, um traiu, um negou, 9 se esconderam e João o acompanhou até o Calvário. Só João acompanhou Jesus. E aí, se a gente continuar, João capítulo 20 ou 21, se a memória não me falha, Jesus já tinha aparecido, já tinha ressuscitado. Pedro vira para os discípulos e fala: vou pescar. Os discípulos: nós vamos também. Vamos voltar à nossa antiga vida. Só que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, até quando a gente quer voltar para a antiga vida, Ele vai estar lá na praia esperando a gente. E Ele vai falar o seguinte: ó, tem alguma coisa aí para comer? Tem peixe aí, tem pão? Não, tem não, vai lá, pesca lá. Ele vai falar a mesma coisa que Ele falou quando Ele nos chamou lá em Lucas capítulo 5. Lança a rede e vai pescar. Era uma lição que Jesus estava mostrando ali para os apóstolos, que a pescaria que eles tinham que pescar, uma vez mais, uma lembrança, não era de peixes, não era, irmãos, de seres aquáticos, mas era pescaria de almas, de vidas, para a glória de Deus, irmãos. Isso a gente só consegue entender quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem a esperança do nosso chamado, irmãos. Nós fomos chamados por Deus. Olha, Deus nos chamou para Cristo e para a santidade. Deus nos chamou para nos para a liberdade e para a paz. E Deus nos chamou também para o sofrimento e para a sua glória. O Senhor, quando Ele chama o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, o Senhor diz, chama Ananias, dizendo para ir lá falar com Paulo, e o Senhor fala assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, qualquer pessoa, quando Paulo, eu vim aqui orar por você, o Senhor falou comigo assim, 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 de sobre mim, não podia ser com João Marcos, não podia ser com Pedro, não podia ser com João, não podia ser com outro homem, já teve o Estevão que morreu, eu também, tem coisas que é você e Deus, tem coisas que sou eu e Deus. Por isso, às vezes a gente não entende o motivo da cruz de um irmão ser mais leve do que a nossa, ou ser mais pesada do que a nossa. É simples, porque Deus só nos dá aquilo que a gente consegue suportar. Somente. Por isso que Deus chamou Paulo e fez todo esse propósito na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, nós temos um chamado, irmãos. Nós temos um chamado. Você não é conhecido no trabalho, na escola, você não é conhecido na sua família como você era conhecido antes, e nem eu. É diferente, irmãos. As pessoas começam a olhar para a gente, olha de outro jeito, de outra forma, de outra maneira. E isso não é porque a gente é bom, não. Isso é porque Ele nos chamou. Isso é porque Ele tem nos capacitado. Isso é porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, irmãos. E a gente não foi comprado ouro, prata, criptomoeda. 1 Pedro, irmãos. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1.
1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Quem pode ler, por favor? Ou botar aqui no Data Show. Obrigado. Eu gosto desse texto demais e eu ficaria contente somente com a parte sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro, como prata ou ouro que fostes resgatados. Somente para mim já estava bom. Mas Pedro, ele complementa, foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Da vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro nem com prata, não, que o Senhor nos resgatou lá da nossa maneira vã, fútil, que a gente tinha de vida, não. De repente, você nasceu em família cristã, mas de repente você não nasceu, como eu, em família cristã, e de repente você viveu de uma maneira, né, vã, por aí afora, de uma maneira vil, de uma maneira que não agradava a Deus, e o Senhor nos resgatou, Ele nos comprou, tá? Com precioso sangue, como um cordeiro imaculado e incontaminado, irmãos. Então nós fomos comprados, nós somos, irmãos, a noiva de Cristo Jesus, queridos. Nós somos a igreja do Senhor. E aí essa glória na herança de Deus, por quê? O que nós tínhamos nesta vida, agora, nós podemos continuar tendo o que tínhamos nesta vida, ou até mesmo mais. Porém, nós não tínhamos perspectiva de uma vida vindoura. A nossa expectativa, ou a expectativa da sociedade, de maneira geral, é: comamos e bebamos, porque amanhã, como os pensavam, como eram, a maioria dos pensamentos dos filósofos da Grécia, por exemplo, comamos e bebamos porque amanhã já era. Vamos viver hoje porque amanhã é outro dia. Não vamos nos preocupar, não vamos ter preocupação alguma agora, não, irmãos. Abra lá rapidinho, Atos capítulo 11, versículo 26. Você sabe que quando os cristãos foram chamados a primeira vez de cristão? Vá lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez, Data Show hoje aí está, ó. Eu falo o versículo, ó, já colocam aqui, não dá nem tempo do pessoal abrir. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, que era a base da igreja apostólica, na época da igreja primitiva. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E cristão significa o quê? Pequenos cristos, ou miniatura de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou miniatura de Cristo. Então você é um cristão. Você é um cristão. Não no sentido de nós sermos deuses, irmãos, mas no sentido de nós sermos servos desse Cristo que é superior a tudo e a todos. Para a gente concluir, a grandeza do poder de Deus. Paulo aqui, irmãos, no versículo 22 em diante, ele vai nos mostrar a grandeza desse poder de Deus. E ele vai, só para a gente ter uma ideia aqui, essa palavra poder na Bíblia, ela tem, no Novo Testamento, ela pode ser traduzida como dunamis, que é lá em Atos capítulo 1, versículo 8, por exemplo, traz a ideia de dinamite, poder irresistível, energeia, que significa o poder que trabalha como uma energia, por exemplo, o poder de um motor, né, que precisa de uma energia para poder fazê-lo gerar, ok?
kratos, que é poder ou força exercida, ou seja, é a força que é empreendida ou exercida, e ischio, que é o poder grande ou força inerente. Este poder, tá? Ou estes tipos de poder, eles estão todos contidos no nosso Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui, ó, a medida do seu poder. Olha o que a Bíblia fala no verso 19 do capítulo 1 de Efésios. E qual a sobre excelente. Primeiro fala, excelente grandeza do seu poder. Não podia só falar só excelência do seu poder? Não podia só falar grandeza do seu poder? Então, quando a Bíblia, né, ou quando a gente fala, né, olha como é belo, belíssimo. Quando a gente, só para vocês terem uma ideia, lembra lá do livro de Cantares de Salomão? Ele é conhecido também, ou ele é chamado de Cântico dos... O que isso significa? Que é o cântico excelente. É o cântico dos cânticos. Quando a gente fala o Senhor dos senhores, que ele é o Senhor excelso, é acima de todos. Quando a gente fala Rei dos reis, é que a gente está falando que acima dele não há outra. Ele é o rei, aqui na terra pode ter qualquer outra majestade. Mas dessas majestades que já passaram, que estão e que possam vir a acontecer nessa terra, ele continua sendo e será o Rei dos reis. Então aqui vai dar a ideia, né, dessa força de Deus, do poder de Deus, a qual sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, manifestou quando? Manifestou ressuscitando Cristo dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então a grandeza do poder de Deus tirou Jesus dos mortos, ressuscitou e colocou à destra do Deus Pai, irmãos. Qual outro rei, qual outro poderoso consegue fazer isso? Os homens nessa terra, eles morrem e não conseguem nem ressuscitar. Que dirá colocar alguém ao lado de Deus. Não coloca nem na direita, nem na esquerda, na frente, muito menos, atrás também não. A gente só consegue nos aproximar de Deus quando a gente reconhece a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Aí continua, versículo 21, acima de todo principado. Irmãos, principado, poder e potestade. Aqui está falando tanto, tá, dos anjos quanto dos seres caídos, que eu não gosto de dar muito ibope não, mas os irmãos sabem quem são, né? Está falando tanto dos anjos quanto dos seres caídos. Deus colocou o Cristo Jesus, que outrora ele ressuscitou, colocou acima de toda e qualquer criação, irmãos. A medida do poder de Deus é para nós entendermos e vai sujeitar, versículo 22, versículo 21, desculpa, versículo 22 e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aqui eu quero começar a ministrar nessa noite. Cristo, cabeça da igreja. Queridos, fique tranquilo que eu começo agora e termino daqui a 15 minutos. Cristo, o cabeça da igreja. E quando nós estamos falando que Cristo é o cabeça da igreja, nós precisamos entender que a igreja, ela é um corpo. Versículo 23 fala isso. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados irmãos, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo, o supremo poder ou a suprema demonstração do poder de Cristo, o domínio universal de Cristo, e ele vai mostrar agora para nós Cristo como cabeça da igreja. O que isso significa? Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja.
Somente Cristo é um dos pilares da reforma protestante. Cristo é o suficiente. Não há outro nome a qual nós devemos chamar, a qual nós devemos orar para nos ajudar, seja nas nossas fraquezas, seja nas nossas imperfeições. Somente Cristo Jesus, irmãos. Ele é a autoridade suprema. E como autoridade suprema, ele governa, guia e dirige a igreja. Nós, como igreja de Cristo, nós somos guiados e governados pelo cabeça. Os atletas aqui, aposentados, quando estão jogando futebol, quando querem fazer a jogada de efeito, não conseguem mais, presbítero Dalmo. A cabeça até pensa certo, irmãos. Só que o corpo não consegue mais agir. Não responde, pastor Robson, não vai responder mais. E não, Gabriel, que você vai chegar essa época também. E não. Você é novo, né? Mas vai chegar lá, em nome de Jesus, né? Por quê, irmãos? Porque a cabeça, né, antes da gente fazer, ou até mesmo antes da gente falar, já passou pelo nosso cérebro. O cérebro já processou. Então o movimento da igreja, o meu movimento, o seu movimento, como a igreja de Cristo, primeiro precisa ser processado pelo cabeça, que é Cristo Jesus, irmãos. Senão a gente vai ficar dando cabeçada em parede. E dói, hein? E dói. A vida é uma escola. E ela ensina, e ensina doído. E quando a gente não segue a orientação do cabeça da igreja, é ele que dirige, irmãos. É ele que quer conduzir os nossos passos, os nossos pensamentos. É ele que quer conduzir aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Ah, não, porque eu, pastor Robson, eu já posso fazer o que eu quero, eu já conheço tudo, eu já sei de tudo. Vai lá. Se Cristo comigo vai. Se ele não, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. O Senhor quando fala para o Moisés, Moisés, eu vou enviar um anjo para ir contigo. Não vou com esse povo não, Moisés, eu vou mandar um anjo. Aí o Moisés fala para o Senhor, Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, a minha presença ela vai contigo e ela vai te dar descanso. Tem gente que se contenta com a presença do anjo. Tem gente, não adianta, irmãos, promessa sem a presença de Deus. Tem a presença, mas tem a promessa, mas não tem a presença. E não tem essa de que, como é que é aquele louvor que quem tem promessa de Deus não morre? Morre, irmão. Morre. Eu sei que a gente até canta, né? Tem uns louvores que a gente canta que depois a gente para pensar a letra, né? Quem te viu passar na prova não te ajuda. Vai. Mas, irmãos, sem a presença, vai ficar no deserto, irmãos. E aí Cristo, ele é o governador, ele é quem guia, ele é quem dirige a igreja. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, irmãos. É questão de vida ou morte, irmãos. Sabe quando alguém vai lá para a UTI da vida, e aí ligam os aparelhos, ou o aparelho, eu não entendo muito dessas coisas lá, né? Liga lá o aparelho lá e a pessoa fala assim, olha, está respirando só por aparelho. Se desligar, né? Questão vital. Irmãos, se desligar de Cristo, é questão vital, irmãos. A gente está nessa vida aqui respirando por aparelho.
Pegou aí? A gente está, irmãos, respirando por aparelho. Só que esse aparelho o homem não consegue desligar não, irmãos. Esse aparelho aqui o homem não consegue desligar não, irmãos. O homem não desconecta não. Pode o homem querer ou o homem não querer, vai ficar lá enquanto Deus quiser e a gente se permitir. Por isso que fala do conhecimento, irmãos. É uma união, irmãos. Quando a gente lê lá o livro de Cantares, a gente vai observar o amor, né? Lá de Salomão para com a Sulamita, e ali faz a comparação do amor de Cristo para com a igreja. E no capítulo 4, se a memória não me falha, a Sulamita, a princípio, ela despreza o seu noivo, mas no mesmo capítulo, é o 4 ou 5, depois você pode observar lá, no mesmo capítulo ela se arrepende e vai atrás dele. E no capítulo 6, você vai ler o texto e vai observar que o amor do noivo continua inalterável. A noiva fez o que fez, mas o amor do noivo continua inalterado, irmão. E essa união, ela precisa ser indissolúvel. Não dá para a gente... Por quê, irmãos? É prejuízo de quem? É prejuízo nosso. A gente vai morrer no deserto. A gente vai morrer no caminho. E morre mesmo, irmãos. De milhões de pessoas adultas que saíram lá do Egito, só Josué e Caleb, na época, eram adultos que entrou em Canaã. Os outros morreram no deserto. Aí você para pensar, deserto não tem placa indicativa não, irmãos. Deserto não tem, né, plaquinha. Eu passei aqui, domingo eu vi a placa aqui, Assembleia de Deus, né, Ministério Despertando Vidas. Aqui na esquina achei interessante, né, para localizar, legal. Deserto não tem isso não, irmãos. Aí você imagina o povo andando no deserto, achando que é para onde? Canaã. E o povo andando, por quê? Para eles estão andando. Nunca passei por aqui, é deserto, irmãos. Não dá para saber por onde passou, por onde não passou, não. Estão andando, eles estão caminhando. Eles estão caminhando, achando que iam chegar a Canaã, e foram morrendo no caminho. E foram morrendo. Tinha a promessa, mas duvidaram da promessa. Tinham a promessa, mas questionaram o autor da promessa. Você pode questionar, irmãos, até o profeta, mas nunca questione o autor da profecia. Você pode questionar até eu que estou falando, mas não questione aquilo que eu estou falando, se é segundo a palavra de Deus. Pode fazer N questionamentos em relação à pessoa, mas não em relação à palavra, à promessa, àquilo que Deus tem. E para a gente terminar, fechei a Bíblia, a igreja, ela é a plenitude de Cristo. Irmãos, sabe o que significa a igreja na terra? Vê essa definição hoje na minha vida. Não peguei nenhum dicionário teológico. A igreja na terra significa Cristo em movimento. Lembra que o pastor Douglas aqui ministrou? Eu acho que foi o pastor Douglas, em uma terça-feira, quando ele falou sobre o Evangelho, quando ele falou sobre Atos dos Apóstolos, que ele falou que a partir daquele momento era eu e você. Quem estava aqui lembra, né? E a igreja de Cristo na terra é o próprio Cristo se movimentando. Por quê? Para pensar comigo, que a Bíblia diz, não é o Manuel, que os anjos queriam pregar o Evangelho. Vamos ser sinceros? Quem ia ter mais êxito? Os anjos ou nós? Pelo menos para alcançar toda a terra. O Evangelho chegando a toda a terra. Os anjos ou nós? Imagina. Eles não estão presos no ambiente físico. Não precisam nem de comer, de beber, de vestir, de trabalhar. Já
pregado, é tudo. Só que Jesus, irmãos, Deus deu esta obrigação a nós, igreja de Cristo Jesus. Então pare de andar, pare de se achar pequeno, pare de andar de cabeça baixa, pare de pensar que você não é nada e nem você é ninguém, porque você não é medido por aquilo que você tem pelos seus certificados e nem por aquilo que você tem no bolso, mas você é noiva de Cristo nesta terra, irmãos. A gente precisa andar de cabeça erguida. A gente precisa andar, irmãos, como embaixadores de Cristo nesta terra, irmãos. A gente precisa andar como aquele e aquela que está cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Você tem um chamado, não abre mão do chamado, da responsabilidade como igreja de Cristo Jesus. Ele nos chamou Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. E é interessante quando a Bíblia não é das trevas, olha só. E Ele nos chamou das... Por que não falou das densas trevas? Mas só fala assim, Ele nos tirou das trevas para a sua... Por que não falou só para a sua luz? Mas fala, para a sua maravilhosa luz. É para exaltar, irmãos, não quem nós somos e nem o que nós fazemos, mas é quem Ele é em nós e o que Ele faz em nós. Quando ninguém dava nada, Ele investiu. Quando ninguém dava nada, Ele falou, Ele vale a pena, ela vale a pena, Ele vai dar fruto no reino, ela vai dar fruto no reino. Pastor, mas eu ainda não estou dando o fruto que eu quero dar, mas entenda, processo, só não pare no processo, só não pare na caminhada que o Senhor tem para a sua vida. Coloque-se de pé nessa noite. Entendamos os processos de Deus. Entendamos e gastemos tempo e passemos tempo em observar esse processo, em compreender o que acontece conosco nesse processo. E saiba, meu amado, e saiba, minha querida, que ninguém pode dar o valor que o Senhor deu para mim e deu para você. Só vou terminar citando um exemplo aqui. Se você pegar não. Quando alguém hoje, eu até dou um exemplo mais antigo, mas eu pego um atual, né? Quando alguém hoje, na rua, rouba um celular, roubou o celular. E se de repente, essa pessoa é alguém que vive pelas ruas, né? Qual é o valor que essa pessoa vai dar ao celular? Vai vender na próxima esquina por R$5, R$10. Agora, quando você que comprou o celular, quando o seu celular cai da cama, você sabe o valor que ele tem. Só quem sabe o valor é o dono. Só quem sabe o valor é o dono. Só quem pode falar o quanto você vale é o seu dono. Só quem pode falar o quanto você é precioso é quem te possui. O inimigo de repente vai colocar palavras totalmente contrárias a essa, mas ele falou. E ele falando, fica com o que ele fala. Eu fico com o que ele fala, irmão, que é bem melhor para cada um de nós. Você pode aplaudir, amados. Vamos orar neste momento.